o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing apresentam... Liesing Cultural! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Liesing Cultural, o seu podcast para falar de cultura e de Liesing. Eu sou Alberto Naro, seu host e especialista em cinema, e aqui à minha frente temos a primeira vez dele, Thiago de Mello. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui, uma alegria. Muito obrigado, o prazer também é meu. Thiago, por favor, se apresente para o pessoal. Eu sou o Thiago de Mello, sou professor do Liesing desde 2015, sou professor de Sociologia, Filosofia, desde o ano passado também professor de Projeto de Vida da segunda série do ensino médio. Maneiro. Seja bem-vindo, vai ser um prazer ter você aqui. A gente vai falar hoje sobre um filme que não é um filme de dramaturgia, é um filme documental chamado O Mercado de Notícias. Então a gente vai para a sinopse e já volta depois do trecho do filme. Jornalistas discutem o papel da mídia e sua influência na democracia. O roteiro do documentário tem como linha condutora a peça homônima do dramaturgo inglês Ben Jonson, encenada pela primeira vez em 1626 em Londres. Dirigido e escrito por Jorge Furtado e estrelado por Renata Lopretti, Cristiana Lobo, Bob Fernandes, José Roberto de Toledo e Elisa Volpato, o filme do episódio de hoje é Mercado de Notícias. Repórteres? Devagar, Tom. Temos aqui uma bela palavra nova. O que vem a ser um repórter? Essencialmente investiga. O conceito do repórter está passando por uma revolução. Uma das coisas essenciais é você ter a reportagem. Thiago, primeiras impressões. O que você achou, assim, de forma geral do filme? Eu gostei do filme, eu gostei do modo como o filme trata essa questão do jornalismo no início do século XXI, recorrendo a um outro tipo de linguagem, que é a linguagem teatral, né? O próprio diretor, Jorge Furtado, foi responsável pela tradução da peça do Ben Jonson, né? Uma peça lá do século XVII. Então, achei esse diálogo de linguagens, né, muito interessante para falar sobre esse tema específico, que é o papel do jornalismo, o papel da mídia, a relação da mídia com o poder. Inicialmente, isso foi o que me chamou bem a atenção, assim, né? O modo como eles construíram o documentário, aliando com esse diálogo com o teatro, né, para falar sobre o contemporâneo. Cara, a gente vai se aprofundar bastante nessa relação das linguagens, né? Porque eu também achei isso muito interessante. Eu venho do teatro, né? É a minha primeira formação, mais importante, na minha opinião, também. E a forma como ele trata, não só o teatro em geral, mas o teatro elisabetano, que tem algumas características específicas, é muito interessante. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu achei legal que você puxou isso, porque a peça é do século XVII. E é assim, parece que foi escrita há 10 anos atrás. É inacreditável isso, né? E essa questão da história ser cíclica, e a gente vê que ela acontece de forma diferente, mas acontece mais ou menos a mesma coisa, e é mais ou menos a mesma coisa, né? A difusão da imprensa escrita através da prensa de Gutenberg, e agora a difusão da informação através da internet, e como que isso influencia a forma como a gente se informa, e como a gente constrói a nossa visão de mundo. Eu achei inacreditável, assim, o quanto essa peça do Ben Jonson é atual. E muito bem traduzida também pelo Jorge Furtado. Eu achei isso também um ponto muito interessante, porque, assim, teatro é representação, né? Foi quase uma metalinguagem, né? Foi uma metáfora de você pensar o papel do jornalista também a partir desse símbolo que é a representação, né? Então, embora 400 anos, né, separam a peça, né, do filme, é muito curioso como que certas questões permanecem, né? A relação do jornalismo com o poder, essa questão da ficção com a realidade, como que isso para o jornalista, assim, é um ponto crucial, né? Ele saber, na verdade, ele dever, né? Porque muitas vezes os jornalistas ali, daqui a pouco a gente vai falar, né? Acho que são 13 jornalistas que são entrevistados no filme, como que eles comentam sobre esse dever do jornalista, essa dimensão ética, né? Essa missão ética de separar o joio do trigo, né? Entregar o trigo, né? Mas saber que existe uma parcela de representação, de ilusão,
Por isso que eu achei que o teatro ali, como linguagem, né, cumpriu muito bem esse papel para chamar a nossa atenção de que, no fundo, se trata de representação, né? Eu venho das ciências sociais, sou doutor em ciências sociais, e a gente traz essa dimensão de que tudo é representação. E toda representação é política. Então, eu acho que o filme ele deixa claro esse pressuposto, né? De que a gente não deve ser ingênuo quando a gente está diante de alguma notícia. Espetáculo. Na temporada passada de artes visuais, a gente já abordou essa questão de toda manifestação artística, em específico, nesse caso, manifestação artística, né? Ser uma representação da realidade e cada linguagem artística representar a sua forma, com as suas características específicas. Então, se você quiser ouvir um pouco mais sobre essa discussão, volta lá na temporada de artes visuais do ano passado, ouvinte. E também, nesse ano, no episódio de Eurovision, a gente falou sobre a questão da representação política da arte. Então, se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, também pode voltar e ouvir. No episódio 2 de Eurovision desse ano, volta lá. Então, já que a gente já está se embrenhando nessa questão do teatro, vamos entrar nessas representações. Tem algumas passagens em específico que eu queria chamar a atenção, que eu acho que vão deixar bem claro isso que você está falando, Thiago. E aí, se você discordar ou quiser adicionar qualquer coisa, você me fala. Ok. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção com relação a isso em específico é bem no início do filme, quando o Jorge Furtado começa a declamar o texto no foyer do teatro, que, assim, enquanto imagem, eu já acho interessante porque o foyer é o lugar onde a gente espera a peça começar, e ele está ali começando o filme, um lugar de espera, declamando esse texto que ele mesmo traduziu e que a gente não sabe ainda o que é, porque ele ainda não falou o que é. E aí dali corta para dentro da sala de espetáculo com o prólogo, com o personagem prólogo falando o prólogo, né? Nesse momento, o prólogo fala a seguinte frase: rito encenado para o ouvinte atento ao sentido que a palavra evoca, bem mais que aos comedores de pipoca que infestam as plateias desse tempo. E aí a gente já tem algumas camadas de significado bem nesse início dessas frases, né? Então, o rito encenado, no caso, é o teatro, né, que é um ritual de encenação. Começou como ritual lá na Grécia, como de Tiramo, para o ouvinte atento ao sentido que a palavra evoca. Esse é o espectador crítico, né, que está prestando atenção no sentido que a palavra traz. Bem mais que os comedores de pipoca que infestam as plateias desses tempos. Que seria, ao contrário, esse espectador passivo, né, sem agência, sem visão crítica, que está lá só pelo entretenimento. Só que, ao mesmo tempo que esse rito encenado é o teatro, ele tematicamente também é o jornalismo. E aí esse espectador crítico do teatro é também a pessoa que está atenta a todas as dimensões do jornalismo, de justamente o que você estava falando, né? Das intenções do veículo, dos vieses e de como que a gente lida e filtra essa informação que já vem filtrada para que a gente tente, assim como jornalista, tentar chegar no que é aquele fato jornalístico de fato. E isso é uma coisa muito interessante de se dizer com relação ao teatro e à arte em geral, que é essa releitura possível das obras, né? Muitas vezes, quando você vai ver um espetáculo de teatro, um filme, você vê uma vez e quando você vê de novo, você entende mais outra coisa e vê de novo e entende mais outra coisa, justamente por conta dessas camadas de significância da obra. Tem algumas obras que não tem isso. Mas é interessante perceber como num documentário, que a princípio é o jornalismo do cinema, que é essa tentativa de busca de um fato, mesmo assim, o Jorge Furtado, gênio como é, consegue imprimir essas camadas de significância na obra, né? Eu acho que, assim, no caso do Jorge Furtado, né, eu lembro que o primeiro filme, né, que eu vi foi um curta-metragem, aquele do final dos anos 80, né, Ilha das Flores, né. Eu vi um pouquinho depois, né, eu vi no final dos anos 90, mas aquilo me chamou muito a atenção, né, como que ele conseguiu imprimir, assim, uma visão de mundo super crítica, né, em 10 minutos de filme, com inúmeras camadas, né, como você está falando, né. Então, acho que, assim, ele tem já uma bagagem, né, nesse sentido bastante significativa. E ele deixa claro também nesse filme como é que o documentário também, enquanto um estilo, né, ele não é meramente assim o oposto da ficção, né? Ele sabe também que o documentário conta com esse caráter da representação. Por isso que eu achei interessante a menção, a utilização da linguagem teatral, que é a linguagem também da representação, né? Então, assim, eu acho que de cara, isso já deixa a gente num certo lugar, eu digo, enquanto espectador, de estar tentando captar o que essas linguagens podem estar querendo dizer pra gente. Eu fiz até um comentário em off aqui dizendo que esse filme que foi feito há um pouquinho mais de 10 anos atrás, como que o mundo mudou desde então, né? Claro que muitas coisas, na verdade, se aprofundaram, né? Se tornaram mais agudas.
Em relação, por exemplo, a essa questão do espectador atento, que conseguiria, de alguma maneira, penetrar, se aprofundar nessas muitas camadas, né, que uma obra apresenta, né, que um filme apresenta, que um teatro apresenta, eu vejo que hoje em dia a questão da atenção, justamente pelo avanço tecnológico, vem se tornando algo assim absolutamente capital, né, nas sociedades ocidentais, eu diria assim, nas sociedades no geral, né. Tem inúmeros pensadores que vêm problematizando isso, né, como que essa multiplicação de imagens, de produtos audiovisuais, De estímulos, né? de estímulos, né? Os nossos alunos, né? De um modo geral, mas toda a população fica horas a fio no celular. Nas minhas salas de aula, eu dou aula em algumas escolas aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, se você perguntar para um aluno, em média, ele fica umas 10 horas por dia no celular. Então, essa dimensão crítica, ela vem se esvaziando também. Quer dizer, esse lado do entretenimento, mesmo no caso aqui da notícia, né, que é o nosso objeto aqui do filme, vem ganhando lugar, vem ocupando um espaço cada vez maior, né? Desculpa te interromper, e é importante pensar também na notícia enquanto entretenimento, né? Dentro desse contexto. Uma coisa que eu até lembrei ao ver o filme foi do jornal Sensacionalista, que eu acredito que deva ter talvez 15 anos de existência, né? Talvez seja da mesma época do filme, porque eu acho que é um pouco essa sacada, né, que o jornal tem, né, de trazer um exagero, só que o mundo já é tão exagerado, né, o mundo já é tão surrealista, que muitas vezes você leva a sério aquilo que o jornal propaga como sendo uma verdade, né, no caso do sensacionalista, né? E hoje em dia, com essas redes sociais todas que a gente está vendo, né, o fenômeno das fake news, por exemplo, que não tem nada no filme. Ele não menciona com esse nome, mas ele menciona de determinada forma, né? Um dos 13 jornalistas entrevistados fala que não importa se o presidente teve o caso com a secretária. Se aquilo interessar, vai ser veiculado da mesma forma. Tem aquele exemplo do Picasso do INSS, né? Uhum. A gente vai se aprofundar nisso um pouco depois, mas a questão do Picasso do INSS é incrível, porque tem lá o Picasso, que é um pôster que foi dado para o INSS como contrapartida, como pagamento de uma dívida, e aí foi noticiado que tem um Picasso no INSS e coisa e tal, e o Jorge Furtado, que estudou artes visuais, sabia que não era a obra original, que a obra original estava no Guggenheim, e aí ele mandou uma carta para o ombudsman do jornal, e o cara falou assim, não, beleza, vamos verificar, e é isso aí, porque não interessa, né? Acabou, passou, a notícia foi dada errada, ficou errada, ninguém corrigiu. Assim, não é fake news na acepção do termo contemporâneo. Sim. Né? Mas, de uma certa forma, né? É o descaso com a verdade, a falta de comprometimento com a ética jornalística. E o Zé Roberto de Toledo, ele fala em determinado momento também dos blogs e de como que eles, sozinhos, sem ser feitos ali na coletividade, de um repórter com um editor e com revisão e coisa e tal, ele pode falar o que ele quiser e depois o limite disso é só o processo que o juiz vai falar lá por calúnia de difamação, enfim. Então tem esse contexto que está se formando, mas, assim, a ideia da pós-verdade só é a palavra do ano pela Oxford em 2016. É posterior a isso. Eu estava lembrando desse termo, né? Pós-verdade. Foi eleito o termo mais importante, né, desse ano, né? Isso. E fake news ainda veio posterior à pós-verdade, né? Porque a pós-verdade e fake news não são exatamente a mesma coisa. De repente a gente até pode conversar um pouco sobre isso. Que pós-verdade é mais um entendimento de que não importa exatamente o que é verdade, se soar como verdade já é o suficiente para que se acredite naquilo. Para mim, pessoalmente. Não Alberto, né? Obviamente, qualquer pessoa, né? Enquanto a fake news é uma coisa vestida de linguagem jornalística para passar uma informação errada, seja por descontextualização, seja por mentira objetiva, enfim. Eu acho que assim, a questão da pós-verdade é porque, de alguma maneira, a pós-verdade está ligada ao próprio tempo que a gente vive, se a gente entender o nosso tempo como a pós-modernidade, né? Então, de alguma maneira, a modernidade ainda estava vinculada a essa visão clássica de que existe uma verdade e que pode estar sendo manipulada, ou existe uma neblina, né, que está escondendo essa verdade, que o papel dos cientistas, dos pensadores, dos filósofos seria esclarecer, né? Aliás, né, isso está ligado ao projeto da modernidade, que é o projeto do iluminismo, né? É o projeto do esclarecimento, né? Então haveria uma verdade no final das contas. No nosso tempo, isso foi absolutamente pulverizado, né? Que é esse mundo globalizado onde existem inúmeras perspectivas e, às vezes, perspectivas que são contrárias podem ser absolutamente corretas e pertinentes, né? Então não faria mais sentido buscar essa verdade última, vamos dizer assim, nos acontecimentos. Eu acho que a fake news ela traz quase uma dimensão criminosa, né? A gente vem vendo que
É uma manipulação ao céu aberto, né? O modo como se faz hoje notícia, não generalizando, né, para todos os contextos, mas assim, o modo como se faz notícia, o modo como se lida com a informação conta muito com esse fator da fake news. A gente sabe, né? O filme trabalha muito dessa dimensão do poder, né? Como que essa propagação da fake news está ligada também à própria manutenção do poder político, né? Com certeza. Manutenção do poder político, eu acho que é a chave ainda. Todo mundo que te passa informação tem um interesse. Isso não significa que ela não seja uma ótima fonte. O que o bom jornalista faz é filtrar esses interesses. Quando ele fala logo no início, né, da figura do repórter, né, como é que eles se identificam, eu pensei em fazer um contraponto com a figura do antropólogo, né, porque o jornal tem uma dimensão muito momentânea, no sentido de notícia tem um tempo que ela não pode envelhecer, né? Então o trabalho tem que ser feito, não é apressadamente, né, mas você não tem muito tempo objetivo para trabalhar aquilo ali, né? No dia seguinte tem que estar sendo veiculado. Enquanto que um antropólogo, por outro lado, ele trabalha meses, dependendo da situação, até anos, né? Esmiuçando questões, vendo perspectivas, né? Contrastando isso. Porque tem algo que une, né? O repórter, o jornalista, à figura do antropólogo, que é essa dimensão o que é realidade, né? O que é verdade, o que é literatura, o que é ficção, né? O antropólogo ele lida com isso o tempo inteiro, né? E eu acho que, quando eu vi o filme, me chamou muita atenção o modo como os jornalistas se declaram ou se veem, né? Como que eles percebem a sua atuação profissional, né? Como que eles vão em relação à notícia, como que eles tratam a notícia, né? Teve um termo que eu achei maravilhoso, né? Eles garimpam essa figura do explorador, né? Que vai atrás e tenta achar aquilo que é pertinente, né? Porque, afinal de contas, nem tudo é notícia, né? Mas é aquilo que você estava falando da verdade objetiva, né? Essa questão do garimpar também remete à limpeza de todos os detritos em volta da gema, né? Ou da pedra preciosa. É. E aí o fato jornalístico como objetivo do qual você tem que limpar tudo que não é interessante de volta. Né? É, mas eu acho que até no final, agora eu não me lembro quem dos 13 jornalistas comentam, ele chega a declarar, né? Olha, no fundo não existe esse fato escondido que o jornalista seria capaz de extrair e trazer à tona de um modo heróico, né? Quer dizer, essa questão da representação, eu acho que quanto mais ela é colocada às claras para o ouvinte, para o leitor, para o telespectador, é mais justo. Eu acho que, na verdade, o dever é esse. É dizer, olha, a gente produz aqui um certo conhecimento sobre o momento, sobre o contemporâneo. E a partir desse viés, né? E a partir desse viés, porque tudo é representação e também, hoje em dia, como está todo mundo conectado, né, existe uma hiperconectividade aí no mundo, nós aqui do lado de cada notícia, a gente também já sabe disso, né? O jovem hoje sabe disso. Sabe que existe uma produção da notícia. Então, eu acho que é interessante que o jornalista também deixe claro, né, que é um jogo de representação, tem um dever ético, obviamente, de evitar a manipulação, a ilusão, mas eu acho que quanto mais isso for deixado à vista, assim, né, às claras, eu acho que isso seria, do ponto de vista ético, assim, o mais esperado, né? Com certeza. Tem duas coisas que você já apontou aí, que são muito interessantes e que eu queria me aprofundar. A primeira é da ficção, que você já falou 2 vezes, e a segunda é desse tempo para apuração da notícia. Então vamos entrar agora na ficção e depois a gente volta para a questão do tempo. Tem uma frase da Poética do Horácio que ele cita, que é a seguinte: Ficta voluptatis causa, sint proxima veris. Isso é em latim, né? Em português é ficção causa deleite, se próxima da verdade. E aí, essa é mais uma daquelas relações que tem entre teatro, cinema, documentário, jornalismo, porque essa ficção ela se aplica a qualquer uma dessas coisas. E aí a gente vê um termo que tem sido muito repetido, assim, a exaustão recentemente, que são narrativas, né? São narrativas que permeiam, obviamente, o teatro é uma narrativa, cinema é uma narrativa, documentário, por ser linguagem cinematográfica, também é construção de narrativa, a partir de uma outra premissa, mas ainda assim. E o jornalismo é também construção de narrativa. E aí esses vieses que você aponta são muito interessantes enquanto construção da notícia. Isso me lembra 2 coisas, na verdade. Primeira coisa que isso me lembra, eles citaram Borges num outro contexto, falando que a definição do Borges para jornal é o Museu das Mil Deusas Efêmeras, né? Que se relaciona muito com aquilo que você estava falando, mas o Borges tem um livro maravilhoso chamado Ficções, que é, assim, fenomenal, fica aí de dica para você, ouvinte, que vale a pena ler. São vários contos e é um livro incrível,
incrível em termos de construções de narrativas diferentes. E alguém em algum outro momento diz que o novo jornalismo tem por essência usar técnicas de ficção para descrever esses fatos jornalísticos, quer dizer, a criação da narrativa enquanto ferramenta do jornalismo. E aí a gente volta para aquela frase do Horácio, em que o próprio Jorge Furtado, quando está fazendo o filme, ali no início, naquele primeiro ensaio de mesa com todos os atores, fala que quer fazer um filme a favor do jornalismo e não contra. E ele expõe o viés dele. E durante as entrevistas alguém fala que quando a ficção é plausível, que é mais ou menos isso daqui, ela é mais eficaz. Então, se você quer trazer uma notícia, e você quer trazer uma notícia por algum motivo, florear e criar aquela narrativa, criar aquela ficção a partir daqueles fatos, é mais eficaz do que trazer o fato cru para reportar o que você quer reportar de fato. Porque o fato pelo fato é muito chato, eles falam isso, né? Eu acho que isso aí também traz à tona, isso que você colocou, a dimensão de que o jornal está inserido dentro da indústria cultural, né? Então, assim, o tempo que a gente vive, mas mesmo assim, né, a peça do Ben Jonson, de 400 anos, já trazia essa crítica. A gente está inserido dentro de um tempo onde a notícia tem que vender também. O jornal tem que vender. Eu acho que alguns jornalistas até falam explicitamente isso, né? Eu não quero saber quem são os patrocinadores, qual é a influência dos patrocinadores, quais são os números que o jornal está vendendo, etc. Mas outros já dizem bem claramente, né? Tem uma colocação do Mino Carta, né, que é um dos entrevistados, ele diz, olha, a mídia brasileira é um partido político, né? Então, se o leitor, o telespectador, não sabe disso, não tem essa dimensão, eu acho que ele é mais facilmente manipulável, né? Se ele se deixa levar, assim, talvez ingenuamente, né, por essa crença de que a notícia traz o fato cru. Eu acho que quando o jornalista no filme, ele vai colocando que, olha, não, existe um jogo de poder aqui que está ligado à política, que está ligado à sociedade capitalista, que pensa no lucro do jornal. Então é muito melhor que uma notícia, eu acho que em algum momento é trazido, né, esse tipo de informação, que é muito melhor você de alguma maneira florear o fato, né, trazendo o jovem em detrimento do velho, o bonito em detrimento do feio, o rico e não o pobre, a TV, a música, o cinema e uma celebridade, e se a celebridade já tiver falecido, melhor ainda, né, porque isso ajuda a tornar o produto mais interessante dentro de um contexto cacofônico, onde a informação está completamente pulverizada e você tem que prender a atenção de quem está te lendo, quem está te vendo. Como eu coloquei mais cedo, a questão da atenção hoje em dia é crucial. As pessoas estão com uma crise de atenção mesmo. Todas as áreas, isso tem aparecido, né? A gente está aqui no ambiente acadêmico, né? No ambiente pedagógico, e é nítido como que as síndromes ligadas à desatenção, a cada ano aparece uma novidade. E isso está imediatamente relacionado ao consumo tecnológico desenfreado. Então essas coisas estão em paralelo, né? Como que você vai, de alguma maneira, prender a atenção de alguém que está plugado várias horas por dia? É melhor, então, que você fantasie, tentando manter algum nível, né, de respeito à informação, de respeito às pessoas, mas isso vem sendo feito há bastante tempo. Eu lembrei também, quando eu estava vindo para cá, que em 97, a Lady Di, né, a princesa Diana, ela morreu numa circunstância que ela estava sendo perseguida por paparazzis, né? Então, assim, é um ambiente cruel mesmo, né? Assim, é um ambiente violento, esse ambiente de você buscar vender a notícia ou florear a notícia dessa maneira, né? A Lady Di, que obviamente era uma princesa inglesa, né? Que morreu em Paris, mas era inglesa. E a peça do Ben Jonson é também, obviamente, inglesa, né? E lá eles têm uma tradição gigantesca desse jornalismo de fofoca, dessa imprensa dita marrom, né? Que foi o que eventualmente causou a morte dela, e que se relaciona com essas regras que você falou do que vale mais enquanto capa, né? Do rico em detrimento do pobre, da celebridade, a hierarquização das linguagens artísticas, da celebridade morta na capa, que é o que mais vende. E isso me lembra o início do espetáculo, em que chegam 4 personagens ali para conversar com um prólogo, exigindo cadeiras no palco, que são a tagarela, a prazeres, a censura e a expectativa, em que elas dizem que vieram para ver e ser vistas. Isso remete à arquitetura do palco de teatro elisabetano, que é um palco que tem 3 andares, e os 2 primeiros andares são andares de palco mesmo, mas o terceiro andar é um andar de camarote, em que as pessoas assistem de cima do espetáculo, porque esse tipo de peça é muito mais declamada do que ação física.
Então, essas pessoas iam de fato para o teatro para serem vistas. Eram os assentos mais caros do teatro, né? O Globe Theatre, que é o teatro do Shakespeare, que era o maior concorrente do Ben Jonson. Tá lá, hoje, na verdade, uma réplica, né, feita em Londres, mas você consegue ver, se você for no Globe, esse espaço em que as pessoas ficavam sentadas para serem vistas. E isso remete a esse tipo de jornalismo, né? Praticamente relações públicas, né? E também remete ao jornalismo declaratório, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso depois também. Mas sobre esse jornalismo das pessoas serem vistas e se venderem enquanto notícia, que é muito doido. E isso também faz parte do esvaziamento recente, né? Nesses últimos 10 anos, do que é o jornalismo. Até esse jornalismo foi esvaziado porque as pessoas exibem elas mesmas enquanto notícias nos seus Instagrams, nos seus TikToks, nas suas redes sociais, e fazem muito dinheiro com isso. Muito mais dinheiro do que fariam se tivessem na capa da revista. Não, sem dúvida. Você usou um termo que agora me fez lembrar de uma problematização da filosofia, né, que é o termo espetáculo. O Guy Debord, né, que foi um filósofo francês, publicou esse livro chamado Sociedade do Espetáculo, em 1967, onde ele buscou desenvolver uma crítica, né, à sociedade capitalista a partir desse conceito do espetáculo, ou seja, nós estaríamos sendo mediados pelas imagens, quer dizer, é fundamental, ele colocava ali, mas é extremamente atual ainda, né? É fundamental que as imagens levem a gente para o consumo. Então a sociedade que a gente vive, ela não perde de vista de nenhuma forma, mesmo dentro de um ambiente ligado ao conhecimento, que é um ambiente de jornal, por exemplo, essa questão do consumo e dessa espetacularização da vida cotidiana. Tudo deve ter uma dimensão espetacular, seja um jogo de futebol, não é um mero jogo de futebol, uma série de produtos estão ali sendo vendidos, desde bebida alcoólica, comida, eletrônico, carro, uma imagem de pessoa está sendo vendida ali, os programas de televisão, os jornais, né? Os jornais televisivos, por exemplo, têm essa dimensão espetacular. Muitas vezes, né, uma coisa que seria uma notícia banal ou quase uma pseudo-notícia ganha uma proporção enorme, né, justamente por conta desse caráter espetacular com que elas são veiculadas. Hoje, com o Instagram, como você colocou, né, eu até iria além, né, embora eu pessoalmente ainda não me entendi muito bem, o TikTok também é assim, né? Então você tem uma dimensão super rápida, mas absolutamente chamativa, né, porque tem que prender a atenção, e que traz essa dimensão do espetáculo. E muitas vezes eu percebo assim que alunos trazem informações para mim, seja sobre um artista, seja sobre algum pensador, né, da minha área, e eu pergunto, onde que você aprendeu isso? Isso eu vi no TikTok, né? Então isso assim me deixa muito espantado, porque são pílulas ali de conhecimento, né? Não são muito aprofundadas, mas trazem essa dimensão de como que nós estamos nos relacionando a partir dessas imagens espetaculares, né? E espetacularização também do conhecimento, né? A partir desse prisma que você colocou, porque você adquire o conhecimento não de fato para ter o conhecimento, mas para poder repassar o conhecimento em pílulas, que é o que você tem de expande a atenção da outra pessoa que está na sua frente. Tanto que você vê nos últimos 10 ou 15 anos a quantidade de pensadores que conseguiram se dar bem nesse formato, porque isso não é simples, né? Com toda a crítica que a gente também possa fazer a esse esvaziamento assim, né, do conteúdo que a gente vive, mas eles conseguem em 3 minutos, ou em 15, ou em 20 minutos, trazer uma série de elementos, assim, por exemplo, filosóficos, psicológicos, psicanalíticos, sociológicos, e falando com o grande público, né? Isso só se dá no momento onde a informação está esgotada, né? Está pulverizada, e eles têm que prender a atenção do ouvinte, chamando a atenção para certos elementos, né? Então isso eu acho que também está dialogando bem. O filme traz essas questões, né? Eu acho que é um filme muito rico nesse sentido, né? É um filme que você pode ler, né? Eu digo, interpretar numa dimensão puramente cinematográfica, mas assim, é um filme com inúmeras camadas, né? De filosofia, de sociologia, de história, de teatro, né? De arte como um todo, né? Espetáculo. E agora que a gente estava falando desse span curto de atenção, eu queria falar de volta daquela questão do tempo de apuração da notícia e do quanto tempo leva para ela ficar pronta, né? Para ela sair da colheita até a sua mesa. Tem uma série que é talvez a minha série favorita de todos os tempos, que eu vi com a minha esposa maravilhosa, chamada The Newsroom, que é sobre uma redação de um jornal americano. Tem, se eu não me engano, 3 ou 4 temporadas na HBO. E é espetacular essa série, é espetacular. Ela é pro jornalismo o que Patch Adams é pra medicina e o que Sociedade dos Poetas Mortos é pra pedagogia, sabe? É tipo assim, você vê e você quer virar jornalista.
tem um episódio que o conflito central eles estão apurando, ao mesmo tempo que vários outros jornais, uma notícia séria sobre o presidente dos Estados Unidos, e eles têm que lançar essa notícia, só que eles não podem dar o furo antes de terem duas fontes independentes entre si que confirmem a notícia. Justamente por conta dessa questão ética, enfim, do fato jornalístico, coisa assim. E aí, o episódio inteiro, assim, o conflito gira em torno de, cara, a gente precisa soltar essa notícia porque eles sabem que tem outras pessoas apurando e que aquele negócio vai sair e eles têm que ser os primeiros, né, por uma questão de audiência. Mas, ao mesmo tempo, como equilibrar isso com a ética de só lançar quando tem as fontes. E, ao mesmo tempo que a gente fala dessa questão da velocidade, do tempo de apuração e de que tem que ser rápido, senão não é notícia mais, eu queria falar dessa questão da fonte, né? E do viés da fonte, do interesse da fonte em passar aquilo ali. E de como que você, assim, integrando esses dois assuntos, né? Articulando essas duas questões. Como que você cria uma narrativa que proteja a notícia de outros vieses que vão tentar atacar ela enquanto notícia e descredibilizar ela? Eu acho que refletir sobre a fonte é também fundamental. Isso é colocado, né, num determinado momento do filme, né, numa passagem do filme, essa questão dos interesses que as próprias fontes têm também, porque a fonte jamais vai ser neutra, né, como a gente falou mais cedo. O jornalista não vai pegar um fato cru assim na natureza e vai trazer à tona. Essa informação foi passada, né? Então, isso também me leva a pensar, no caso da fonte antropológica, né, do trabalho da antropologia, que seriam os informantes de pesquisa, né? Todo antropólogo lida com informantes de pesquisa que ele estabelece no campo onde ele está trabalhando. É fundamental para o antropólogo pensar e refletir os informantes. Quem são esses informantes que estão trazendo à tona aquela realidade que está sendo estudada? No caso do jornalismo, deflagrar, refletir a fonte, eu acho que também é fundamental. Tanto que, como a gente está falando muito sobre essa relação do jornalismo com o poder, muitas vezes as fontes são os próprios políticos que também estão dentro desse processo. E a gente vive num mundo, eu acho que desde lá da peça do Ben Jonson, né, e até hoje isso continua, extremamente polarizado, né, cada vez mais. Então, assim, é fundamental também que se dê conta de quem que está informando o jornalista, né? Eu acho que, claro, né, isso também não deve virar notícia o tempo todo, né? A fonte não é a notícia, né? Claro, né? Também não deve chegar, eu acho que nesse nível. Mas, minimamente, a gente conseguir perceber que as fontes também têm seus interesses, que as fontes podem, eventualmente, significar uma visão já enviesada sobre aquilo que está sendo colocado, caberia ao jornalista nesse sentido, cada vez mais, eu acredito, por isso a importância da ética, né? Ou demonstrar, ou trazer isso à tona, ou ter um campo mais rico de fontes e poder, de alguma maneira, dosar esse campo cheio de interesses que é o campo do jornal, o campo da notícia, né? E dar espaço ao contraditório também, né, dentro desse processo. Tem uma outra citação dentro do documentário que algum dos jornalistas diz que notícia é tudo aquilo que alguém em algum lugar quer manter escondido. O resto é propaganda, né? Notícia é essa coisa nova que alguém quer esconder. Mas, assim, ao mesmo tempo que alguém quer esconder e outra pessoa quer revelar, no caso a fonte quer revelar, não é porque ela quer revelar que aquilo não é de fato uma notícia, né? Não é uma informação que é de interesse público e que é importante ser colocada à tona, independente da razão que aquela pessoa tenha para querer revelar aquilo. Eu tenho a esperança, eu posso falar da esperança, que não é grande, de que as pessoas se deem conta de que o jornalismo depende dos jornalistas, né? Outra coisa que é interessante do texto do teatro, assim, o filme é todo permeado por esses trechos da peça, né, do texto teatral, que são falados, declamados pelos atores. E tem um outro texto que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: esses panfletos de notícias que saem todos os sábados, escritos por pessoas que não saem de casa, sem uma sílaba de verdade nelas. E aí corta para essa questão dos repórteres, né? Que são as pessoas que vão pro campo e vão descobrir a parada, enquanto essas pessoas que estão escrevendo as notícias estão enfurnadas dentro das próprias casas. E aí a gente vai vendo também, ao longo do espetáculo, o que eles chamam de notícias, né? Que são esses causos também, às vezes realmente completamente inventados, que não fazem o menor sentido, do tipo a enguia invisível que vira navios nos portos dos Países Baixos. Assim, tipo, pelo amor de Deus, né? Obviamente isso não faz o menor sentido. Mas outras coisas que são tão absurdas quanto, mas parecem factíveis. E, de novo, a questão da ficção, né? E da narrativa, e da fake news e da pós-verdade. Essa é uma frase que eu acho muito interessante, assim. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, nos anos 90, e via os jornais na televisão, comecei a achar engraçado, assim, por exemplo, era uma cobertura de alguma enchente no Rio de Janeiro e tava a repórter na rua, encharcada, com meio corpo na água, com guarda-chuva,
E aquilo era feito quase de uma maneira assim exagerada para você ver que ela estava trazendo a verdade daquele acontecimento, né? Se fosse uma situação assim de violência, a pessoa estava próximo à área de conflito, você ouvia tiros e aquilo tinha toda uma dimensão até espetacular, né, para fazer menção à sociedade do espetáculo, né? Eu acho que o filme, ele traz uma perspectiva crítica nesse sentido, né, que eu já notava lá quando eu era adolescente, que sempre vai ter um viés, né? Isso é colocado assim no filme de uma maneira bem explícita, né? Sempre vai ter um viés e isso é uma dificuldade, né? Eu acho que é contra isso que o jornalista tem que lutar para, de alguma maneira, ele ser justo e ético com a realidade, mas não omitir o fato de que sempre teremos uma perspectiva enviesada. Num mundo cada vez mais polarizado, né, que nós vivemos, isso ainda é um complicador nesse sentido. Então eu acho que, por exemplo, hoje não é mais necessário, né, até talvez um pouco ridículo, você ver a figura de um repórter, de um jornalista, tendo que mostrar com todas as cores assim, que ele está dentro da notícia, de que aquilo ali é verdade, né? Agora, por outro lado, eu ainda considero fundamental uma visão aprofundada. Por exemplo, hoje em dia, né, no filme é colocado muita figura dos blogs, né? Hoje você tem muitas agências de notícias, né? Eu adoro acompanhar essas agências de notícias, né? Eu acho que elas fazem um tipo de jornalismo que você não encontra, por exemplo, no jornal impresso, né? Tem uma agência de notícia que faz uma cobertura sobre a Amazônia, por exemplo, e eu acompanho bastante, né? Me interesso muito. E de um tempo para cá eu percebi que são jornalistas que escrevem, eles vão ao campo de pesquisa, ou seja, eles vão à Amazônia. É claro que tem um tempo diferente do jornal impresso, mas tem um tempo ali, imagino que eles devam ficar alguns dias, uma semana em loco, né, no campo, para trazer isso à tona e dizendo dessa dificuldade que é fazer jornalismo no mundo de hoje, onde tem inúmeras perspectivas que estão contrastando. Eu digo isso em relação à Amazônia, que é um lugar que eu conheço e que é um lugar cheio de conflito de interesses. Então, por isso que eu fico satisfeito quando eu leio uma coisa assim, né? Ele vai trazendo à tona, olha, eu busquei saber disso, mas isso nessa região havia um conflito desse tipo, eu não consegui apurar a fundo. Eu acho maravilhoso quando um repórter também diz isso, né? Olha, tem essa questão aqui que precisa ser investigada, existem inúmeras camadas. Eu acho que quando o jogo é jogado às claras, eu acho que facilita para todo mundo, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que não existe, talvez, né, essa última verdade profunda por trás dos panos, mas também, assim, no mundo que a gente vive, que é tão fácil ser iludido, ser manipulado, conforme o agente da notícia joga limpo, isso eleva o nível, né, da informação que a gente tem acesso. Demais. É interessante você falar isso dessa forma, porque tem outra fala que me deixou bastante impressionado, que é, logo ali naquele início, a expectativa fala assim, eu espero que as suas notícias sejam boas e novas pro prólogo. E o prólogo fala assim, não, calma aí, maneira a expectativa. E ela responde, eu espero o que eu quiser. Você que atenda as minhas expectativas aí enquanto jornalista, né? E isso é interessante para mostrar o quanto isso é trabalhado no filme, mais do que só tematicamente, também formalmente, né? Quer dizer, enquanto forma e linguagem cinematográfica. A gente vê um plano aberto, logo depois dessa fala, com o Jorge Furtado andando pelo palco, dirigindo elas. Então, assim, se você estava ali dentro da narrativa cênica, sai e olha que isso daqui é uma coisa dirigida. E ali em cima você vê o rudimento do teatro com todos os refletores. Quer dizer, aquilo te afasta da realidade cênica e te coloca na realidade material muito rápido, assim como numa peça do Brecht. Só que ele faz isso e ele se cita, o Ben Johnson, enquanto autor, e ele fala, eu espero que você preste atenção mais no que é dito e menos no que é feito pelos atores, porque os atores podem dar para as minhas palavras milhões de sentidos, mas o sentido verdadeiro está no que eu digo e não em como eles dizem. Olha só que incrível isso. E ele, enquanto autor, se coloca e fala assim, olha só, preste atenção nisso, que é uma coisa que o Brecht foi fazer 400 anos depois, e que foi revolucionário quando o Brecht fez, com o efeito de distanciamento e o Enlightenment, enfim. Enlightenment, esse processo de esclarecimento muito semelhante ao que você trouxe do iluminismo, né? De trazer a reflexão crítica do espectador para o que está sendo dito naquela narrativa, em contraponto com aquela narrativa coercitiva do teatro aristotélico que te joga para dentro da narrativa e faz você sentir aquilo, e como você sente aquilo, você quer ser daquela forma e você passa a agir como aquele personagem, mesmo que num nível inconsciente. Então, quando ele faz isso nesse filme que fala sobre jornalismo, ele fala assim, bom, então, olha aqui, ó, tudo isso aqui é narrativa. Quando você está lendo um jornal, é a mesma coisa, parceiro. Também tem a narrativa, então você também tem que estar ligado nisso.
E a relação da fé cênica com o teatro e com o cinema é diferente na medida em que, no teatro, como você não tem todos aqueles objetos de cena, e que você não tá no lugar de fato, você tá num palco, e obviamente é mentira. Não é mentira, né? Eu tô falando entre aspas, mas enfim, é uma encenação, obviamente. A fé cênica, ela se torna mais forte, né? E esse pacto entre espectador e artistas, de que o que eles estão fazendo é aquilo, e você acredita que é aquilo, e todo mundo embarca naquilo, beleza. No cinema, você precisa de menos fé cênica para acreditar no que está acontecendo, porque parece de fato verdade por conta de toda essa característica ilusionista, né, de fingir que aquilo é de fato verdade. E aí, quando o Jorge Furtado quebra essa fé cênica no cinema, mostrando o teatro, olha só a quantidade de camadas de linguagem que está acontecendo ao mesmo tempo. Ele cria esse distanciamento com relação ao jornalismo, cara. É uma loucura isso, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do filme, né? O grande trunfo do filme. Eu fiz até uma comparação com o filme do Costa Gravas, do final dos anos 90, que é o Quarto Poder. Acho que é um filme com John Travolta. É uma alcunha, assim, da mídia, né? A mídia é o quarto poder, né? Então, de alguma maneira, quando o Jorge Furtado traz à tona o teatro e o próprio cinema documentário para falar sobre o jornalismo, de alguma maneira, o rei fica nu, né? Ele coloca o jornalismo, assim, ao avesso, num certo sentido. Sendo ele um cineasta, né, e no caso ali um documentarista, eu acho que esse é o grande trunfo do filme, a coisa mais especial que eu vejo, assim, porque ele busca deixar claro, sem destruir o papel do jornalismo, porque eu acho que isso é fundamental. Em nenhum momento eu achei, assim, que ele não desmereceu, pelo contrário, né? Ele fez um filme a favor. Ele fez um filme a favor, né? Eu acho que ele teve esse cuidado, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade de massas. É fundamental se informar cada vez mais, justamente nesse cenário que a gente está apontando aqui, né, da informação pulverizada. Então a gente tem que se informar com qualidade. Eu acho que o trunfo do filme é justamente ele oferecer o viés crítico sem desmerecer, buscando de alguma maneira tornar o espectador mais consciente. De alguma maneira, o filme tem esse caráter desalienador, né? Tornar a gente mais consciente da produção da notícia. E isso faz parte da narrativa do filme na medida em que eles falam que criticar o jornalismo é melhorar o jornalismo. É se colocar nesse lugar de, beleza, a gente erra, todo mundo erra, a gente assume o erro e segue em frente. E que essa é a melhor forma de manter a credibilidade. Eu acho que ele foi corajoso até nesse ponto, porque a gente vive num tempo onde a crítica é vista como uma agressão hoje em dia, né? O nível de impaciência das pessoas em relação a qualquer crítica é tão grande que a gente vive numa época de cancelamento, né? A crítica é quase um cancelamento nesse sentido. Só que ele faz com cuidado. Eu acho que ele faz com muito esmero esse desnudamento assim, do jornalismo. Ele chama os jornalistas para esse jogo de cena, vamos chamar assim também, né? Que é o nome de um documentário maravilhoso do Eduardo Coutinho, que é, eu acho, o segundo melhor documentário já feito, só atrás do Mercado de Notícias. Não, esse do Coutinho... Já teve algum podcast aqui sobre esse filme do Coutinho? Não teve. Esse é um filme maravilhoso também, né? Enfim, mas só também mencionando essa ideia do jogo de cena, né? Que o Coutinho faz tão brilhantemente. E aqui, nesse caso, eu acho que tem isso também, porque ele chama jornalistas, assim, absolutamente renomados. Ele recupera o Ben Johnson... Ele traduz... Acredito que foi a primeira tradução para o português desse texto do Ben Johnson. Eu não conhecia o Ben Johnson. Eu também não. Ainda bem que você falou, Alberto, porque eu tava meio tímido aqui de dizer, eu não conhecia o Ben Johnson, cara. Todos nós deveríamos conhecer o Ben Johnson, mas eu acho que isso também é uma grande sacada que ele teve, né? Ele não lidou de uma maneira superficial, né? Ele deu protagonismo ao Ben Johnson. Ele traduziu o texto, ele encenou o troço, ele gravou a encenação, né? E conseguiu mostrar esse paralelo da representação em vários níveis, né? Mais uma vez, né? No nível do cinema, no nível do teatro, do jornalismo, num mundo em que a propaganda, mais do que no tempo do Ben Johnson, claro, né? Ocupa muito espaço. Então, eu acho que, pelo menos assim, pessoalmente falando, eu digo que me tornou mais consciente nesse sentido, embora há bastante tempo essa questão da relação entre a notícia e o esclarecimento, isso sempre foi uma questão pessoal para mim, né? Eu tenho familiares jornalistas, minha mãe é jornalista, meu pai trabalhou em jornal, então eu sempre soube muito do que se passava por dentro das redações também, né? E a gente sempre tem que tomar cuidado com aquilo que está chegando até a gente no sentido de uma informação. O filme deixa isso às claras, né? Deixa muito às claras. Tem uma coisa, assim, que eu achei meio assustadora, mas eu achei muito interessante de ver, com relação àquele tempo de apuração que a gente estava falando,
que a Renata Lopretti coloca que você tem que ter 100% de certeza a respeito do fato jornalístico que você está reportando, mas que é muito raro acontecer. E que tem sempre um grau de aposta. De aposta, eu lembro dessa palavra, esse termo, né? Cara, é muito louco, né? Que a notícia seja uma aposta. E não só que a notícia seja uma aposta, mas que quem esteja falando isso seja uma das maiores jornalistas do país, né? Eu acho que assim, a gente também conta, talvez com pouca diversidade. Não estou falando só do Brasil, não. Estou falando do mundo como um todo. Pouca diversidade de canais, de veículos. Porque você falou mais cedo um termo que é fundamental para a filosofia e para o conhecimento, que é a contradição. Eu acho que a contradição estar exposta o tempo todo seria fundamental, porque a gente conseguiria caminhar mais a fundo, respeitar o outro lado, ouvir o outro lado, né? A gente não tem nem tempo para isso, né? Você está falando do tempo da apuração, que é algo complicado no mundo que a gente vive. Eu acho que o tempo também do espectador, do leitor, dele próprio apurar aquilo que está chegando até ele também é cada vez menor. Por isso que a fake news, ou uma notícia falsa, ou uma notícia manipulada, ela facilmente atinge as massas. Porque as massas também não têm esse tempo de apurar aquilo que é chegado para elas. Quer dizer, não lê nem a notícia, lê só a manchete e compartilha. Eu acho que se lê menos jornal hoje em dia, a gente está em 2024, né? Eu acredito que se lê menos jornal do que na época do filme, por exemplo, né? Os jornais foram perdendo densidade, perdendo número de páginas, seções que tinham uma exclusividade foram mescladas numa coisa só. Então, assim, a gente também vive esse tempo de uma certa supressão, né, dessas linguagens que estavam dentro de um jornal. Eu lembro que os jornais de domingo eram jornais, assim, grossos, né, que você tinha inúmeras matérias, inúmeras partes. Hoje em dia isso também vem diminuindo. Então, a capacidade crítica de nós, leitores, né, você pegou aí a fala da Renata Lopretti, né, onde ela diz que, em alguma medida, tem esse caráter de aposta, se a notícia é 100% verdadeira, se aquela informação é 100% fidedigna. Eu acho que também, do lado de cá, nós que somos a recepção, a gente também não tem essa capacidade de discernimento. Eu não queria soar pessimista, né? Pelo contrário. Eu acho que o filme não deixa a gente pessimista, né? Mas é quase como se a gente tivesse que fazer um esforço grande mesmo. Eu tô falando em relação às pessoas, a massa mesmo, tem que fazer um esforço grande para conseguir ela própria também discernir esse joio do trigo. Porque eu acho que quando essa expressão separar o joio do trigo aparece no filme, né, que o papel do jornalista seria fazer essa separação e entregar o trigo em detrimento do joio, eu acho que também cabe a gente, enquanto recepção, a gente não é um objeto passivo, né? Bem mais do que antes. É, porque a gente tem acesso a muita coisa. A gente teria hoje como, por exemplo, através da internet, nós buscarmos também fontes diferentes, né? A questão é, quem tem tempo para isso? Mas tem que ter, né? A gente teria que se dedicar, eu acho, assim, a abrir brechas no nosso tempo, né? Eu estava lendo outro dia um texto sobre o Mário de Andrade, lá nos anos 30, ele separava 2 horas, 3 horas do dia dele, depois do jantar, 8, 9 horas da noite, para ler cartas, ler jornais, responder cartas. Quer dizer, aquilo fazia parte do cotidiano, né? A gente hoje faz isso o tempo inteiro, na verdade. Por isso que está pulverizado, né? A gente faz isso no carro, no metrô, no trabalho, em casa, no elevador. A gente está com o celular rolando o feed de cima para baixo e meio desnorteado, né, com a quantidade de luz que aparece. Então a gente tem uma outra visão do iluminismo, né, agora, né? O iluminismo veio há 300 anos atrás com a ideia de que a luz ia nos salvar da ignorância das trevas, do obscurantismo. Hoje a gente lida com outro problema, né? É muita luz, né? É muita tela, né? E então é o contrário. É quase como se a gente estivesse agora ficando com uma incapacidade mesmo de fazer esse discernimento entre o joio e o trigo por causa dessa quantidade, esse excesso de tela que vivemos hoje em dia, né? Foi bom que você falou de tela, porque tem algumas coisas que eu queria falar a partir disso. Tem uma questão do financiamento do jornalismo que é colocado no filme, que o jornalista, na verdade, ele está criando volume de informação para que seja possível vender espaço de publicidade no jornal e fazer a tiragem, enfim. Só que essa lógica, a gente sabe que mudou nos últimos 10 anos, né? Como você mesmo falou, que o jornal foi perdendo em densidade, em quantidade de páginas, enfim. De 2013 para cá, em especial o Google e a Meta, do Facebook, e do Instagram e do WhatsApp, eles concentraram muito verba de publicidade, o que esvaziou as redações imensamente, porque as redações já não tinham mais verba de publicidade, ou tinham muito menos, significativamente menos. E eles migraram muito mais para um formato digital, com muito paywall.
de modo que as pessoas não conseguem ter acesso às notícias mesmo que elas queiram, se elas não pagarem. E aí, sem pagar, a qualidade da notícia que elas têm é infinitamente inferior. E por isso é importante, de fato, que você faça uma curadoria de fontes suas de informação para que você tenha, de alguma forma, acesso à informação de qualidade. E essa questão das telas é interessante porque mesmo no filme ele já aponta isso. Tem uma cena, a história da peça é que tem um Nepo Baby, né, um herdeiro, que herda 60 milhões de libras do pai que morre. E esse é o aniversário dele de 21 anos, que é quando ele tem acesso ao dinheiro, e aí ele vai torrar o dinheiro. E aí parte desse torrar o dinheiro é comprando essa agência de notícias, né? E aí tem um momento em que ele tá falando o que ele vai fazer, olhando para uma tela, que é uma tela título de espelho. E a gente vê que tem ali uma câmera em cima da tela, como se a câmera estivesse filmando ele. E a gente vê que tem um delayzinho entre o que ele tá fazendo de costas e o que a gente tá vendo na tela de frente. Mesmo isso é interessante em pensar, né? O que acontece no tempo desse delay entre a exibição daquilo que a gente tá vendo e o fato de fato concreto, né? E aí no fim do monólogo, assim, se você tava prestando atenção, já deu pra sacar que não era uma filmagem em tempo real, mas enfim, ele vira e o que seria o reflexo dele na tela não vira. O reflexo dele continua olhando. E fica ele olhando pra você na tela, gravada, e ele olhando pra você de fato. Você, obviamente, o olho da câmera, né? E a gente vê aí, de fato, esse descolamento do que é realidade e o que é representação. E se a gente se vê nas telas o tempo inteiro, e como você falou no início, tudo é representação, o quanto disso que a gente está vendo como representação a gente está tomando como verdade enquanto fato jornalístico. A gente não teria nem tempo hoje aqui nesse podcast de discutir o papel da inteligência artificial nesse jogo de cena, né? Que é a produção da notícia. Mas imagina só esse mundo, já nessa década que a gente está, com a inteligência artificial e esse jogo de manipulação de imagem, esse jogo de manipulação de áudio, de som, de voz, de notícia, como que isso vai, de todas as formas, acarretar em consequências seríssimas, né? Tanto que eu acredito que as sociedades, de alguma maneira, já se ligaram nisso, já prestaram atenção de que é fundamental reforçar as medidas legais para que não haja, eu diria, não haja um exagero, porque assim, que a inteligência artificial já entrou no jogo, ela já entrou em todos os jogos, né? Já entrou em todos os campos, né? Mas nesse campo específico que a gente está tratando, isso vai cada vez mais também ser um aliado dessa manipulação, dessa quase indistinção entre o que é a notícia, o que é a manipulação, o que é a realidade, o que a gente deve saber de fato. Quer dizer, eu acho que a gente está num momento, assim, bem complicado, sabe? Bem complicado mesmo, assim. Eu acho que talvez a saída seja a gente se organizar, se dedicar a estudar as questões, né? Dentro do possível, né? Porque o tempo é cada vez menor, parece, né? A gente não tem tempo para tanta coisa, mas eu acho que se a gente não se informar, se a gente não ler, se a gente não buscar fontes variadas, se a gente não refletir, eu acho que a gente vai acabar entrando cada vez mais dentro desse turbilhão, né? Por isso que a gente está num ambiente, assim, mais uma vez, né, pedagógico, né, acadêmico. Fundamental o lugar da escola nesse processo. As escolas, de uma maneira geral, no mundo, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, estão super atentas a essa questão do uso do aparelho celular em sala de aula. Tem escolas que estão já com medidas de proibição, de restrição quase geral. A partir desse ano, algumas escolas já estão adotando isso. Outras estão adotando medidas parciais, porque os adolescentes, como têm, acho que uma visão crítica ainda sendo apurada, eles não têm a dimensão mesmo do que é a notícia, do que é a manipulação. Se nós, né, com um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem de vida, de mundo, de leitura, a gente tem que ficar atento o tempo inteiro para a gente também não ser carregado, né, nesse mar assim, de pós-verdades, né? Quanto mais os mais jovens, né? Então, é uma encruzilhada que eu vejo a gente assim, né? Eu fico do lado, assim, da perspectiva mais esperançosa, né? Eu acredito que a gente deva encontrar caminhos, seja ligado à leitura, seja ligado a uma relação mais profunda com a natureza, enfim, conseguir resgatar o que a gente tem de atenção para que a gente não seja levado, né? Maravilha. Já que você já está dando dica, você tem alguma dica cultural que você queira compartilhar com os nossos ouvintes? Bom, eu indico aos ouvintes ficarem atentos à programação do Cinema Estação, aqui em Botafogo, que toda semana traz uma
variedade de filmes, não apenas dos atuais, contemporâneos, mas também tem inúmeras mostras e eventos assim com filmes clássicos, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente também aproveitar o cinema, né? Como não apenas entretenimento, mas como formação do caráter mesmo, né? Não sei se eu sou muito utópico nesse sentido, mas eu acredito muito que o cinema forma, né, as pessoas. E no teatro, sugiro a peça que o Otton Bastos está nesse momento interpretando num teatro no Shopping da Gávea. No Vanucci, eu acho. Acho que é no Teatro Vanucci. Otton Bastos tem 91 anos de idade. Esse ano já saiu do Rio, mas talvez volte. A Fernanda Montenegro interpretando a Simone de Beauvoir. Eu levei a minha filha adolescente em março, aqui na Gávea também, mais uma vez. E eu acho que esse tipo de experiência que o teatro e o cinema podem provocar, né, podem promover, é absolutamente essencial. O nome da peça do Otton Bastos é Não Me Entrego Não, direção do Flávio Marinho. No campo da música, eu sou músico, tá, gente? Eu sou compositor. Se vocês entrarem aí nas plataformas digitais e digitarem Thiago de Mello, vão encontrar os meus discos sobre a Amazônia, Amazônia Underground, Amazônia Subterrânea. Claro que eu indico que vocês escutem, mas eu indico uma cantora e violonista contemporânea, jovem e que faz uma música espetacular, chamada Luísa Lacerda. Acho que a Luísa também, nesse sentido, ela faz um tipo de música no mundo contemporâneo que também vem perdendo cada vez mais espaço diante dessas avalanches assim que a gente vê que o algoritmo, essa super entidade de hoje em dia, provoca. Espetáculo. Então, primeira dica que eu tenho para dar para você é qualquer produção da Casa de Cinema de Porto Alegre, do Jorge Furtado. Esse cara é maravilhoso. Tem algumas séries na Netflix com Rafael Pimenta, que ele dirigiu, são incríveis, e com alguns dos atores que tem interpretando esse filme, né, esse espetáculo no filme. Teve uma que eu já dei aí, uma dica que foi o livro Ficções, do Borges. Tem um momento do filme em que eles citam Kurt Vonnegut. Falam que ele inventou um padroeiro para o jornalismo que é a Nossa Senhora do Perpétuo Espanto, que eu acho muito engraçado. E esse cara tem um livro chamado Matadouro 5, que é muito bom, vale a pena ler. Esse livro, Matadouro 5, se eu não me engano, tem um anticast sobre ele também, eu já indiquei o anticast. Tem uma coisa que a gente falou aqui, que você acabou de falar da IA, a gente tem um episódio chamado Ex Machina, dessa temporada, que é muito bom, que vale a pena ouvir, que a gente falou bastante sobre IA. The Newsroom, a minha série favorita, assistam. The Newsroom na HBO, vale muito a pena ver. Thiago de Mello, foi um prazer inenarrável ter você aqui nessa mesa comigo hoje. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado pelo convite e até breve, gente. Até breve. Valeu, queridos. Olha só, você ouvinte, por favor, faça aí o seu papel, né? Divulga a gente, compartilha, porque todo mundo precisa saber das mazelas e das delícias do jornalismo de hoje em dia. Entra lá no Instagram para ver a cara maravilhosa de Thiago de Mello, com todo respeito, Thiago, nos cortes. Segue a gente, e é isso, curte, comenta. Manda perguntinha pra gente que a gente responde nos stories. Eu acho o Thiago aqui na escola e faço ele responder os stories pra você. É isso, valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.